Hoje à noite é celebração da Ceia do Senhor. E a palavra que nós vamos liberar fala sobre o perdão, a Ceia do Senhor como símbolo do perdão. O primeiro texto está em Efésios capítulo 1, versículo 7, que diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 7, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Vamos ler juntos? Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Mais uma vez, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Aleluia. Redenção por meio de Cristo, por meio do sangue de Cristo, perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Quando nós estamos diante da ceia do Senhor, diante da mesa do Senhor, nós devemos ter em mente aquilo que o Mestre nos ensina através da sua vida, através da sua morte, através da sua ressurreição e através do seu corpo vivo na terra, que somos nós, a sua igreja. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós devemos visualizar a imagem do preço pago por quem decidiu perdoar. Quando olhamos para o túmulo vazio de Jesus, nós devemos visualizar a imagem do poder de Deus operando na vida de quem decide praticar o perdão. Quando olhamos para a igreja de Cristo, nós devemos visualizar a imagem do grande ministério da reconciliação, que tem como seu fruto experimentado através da prática do perdão. Então, o perdão praticado que gera reconciliação. O perdão praticado que gera poder para restaurar, para curar, para transformar. Um perdão praticado que significa um preço oferecido àquelas pessoas que nós devemos amar, ou um preço pago porque nós decidimos amar. Então, Jesus Cristo na cruz do Calvário representa o preço pago por quem decidiu perdoar. O texto sagrado diz que todos pecaram, todos caíram, todos se afastaram de Deus. Por isso todos estavam debaixo da ira de Deus.
a todos estava reservada a perdição eterna, porque todos ofenderam ao Senhor. Mas aí o Senhor decidiu perdoar, motivado pelo seu amor. E quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós vemos o preço de quem decidiu perdoar. E nós temos a certeza de que depois de tudo, Deus olhou para o resultado daquela obra e chegou à conclusão de que valeu a pena pagar aquele preço para perdoar aqueles que Ele sempre amou com tanto amor. Quando Deus olha para nós, eu tenho essa convicção de que quando Deus olha para nós hoje, aquilo que vem à mente dele é que valeu a pena pagar tão alto preço para nos perdoar, para nos restaurar, para nos resgatar, para nos salvar. Então a convicção que eu tenho é que nenhum como esse de ceia, de adoração, que nós nos reunimos para reverenciá-lo, para louvá-lo, para adorá-lo, e ele recebe essa adoração e ele se alegra. Então ele pensa: valeu a pena pagar o alto preço para perdoá-los. Aleluia! Por isso que a decisão de perdoar deve ser mais forte que a decisão de viver. Essa foi a experiência de Jesus. Para Jesus, a decisão de perdoar foi mais forte do que a decisão de continuar vivo. Por isso que ele se entregou à morte, para que nós fôssemos perdoados, para que a nossa dívida fosse paga. Então, quando nós estamos diante da mesa do Senhor, nós estamos celebrando o pagamento da nossa dívida, uma dívida que nós não podíamos pagar. Por isso que estávamos destinados ao inferno, à perdição eterna. Mas Deus, em Cristo Jesus, decidiu pagar a nossa dívida e nos dar o seu perdão. Aleluia. Em Romanos capítulo 8, versículo 10, o texto sagrado diz assim: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Aleluia. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Esse é o testemunho do apóstolo Paulo. Então ele está dizendo: olha, eu sou alguém que consegue perdoar. Eu sou alguém que perdoa, porque eu fui crucificado com Cristo. Eu pratico o perdão, porque já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É preciso que o nosso ego morra, para que Cristo manifeste a sua vida em nós, e aí nós vamos conseguir perdoar, porque é Cristo vivendo em nós. E ele diz que essa vida que ele agora vive no corpo, e que é capaz de perdoar, é uma vida vivida pela fé no Filho de Deus. Ou seja, o perdão é fruto da nossa fé. Quem tem fé, perdoa. A minha fé está firmada no Senhor. A minha fé está firmada na palavra do Senhor. Eu creio que Deus pode fazer isso. Eu creio que Deus pode fazer aquilo. Eu creio que Deus pode fazer aquilo outro. Ok, você crê, você tem fé, e então você é capaz de perdoar. Porque o perdão é uma das obras da fé, porque o perdão é a manifestação da fé no Filho de Deus. Porque o perdão é praticado por aqueles que vivem no corpo a vida do Filho de Deus. Não há como separar perdão de cristianismo. Não há cristianismo sem perdão. Por isso que a decisão de perdoar deve ser uma decisão firme. Assim como foi uma firme decisão, a decisão de Jesus de carregar a sua cruz até o monte onde ele deveria ser crucificado. Jesus carregou aquela cruz até o lugar da sua crucificação por uma firme decisão. Ele não estava com dúvidas. Ele não foi constrangido a fazer aquilo. Ele não foi obrigado a fazer aquilo. Não, ele fez aquilo por uma firme decisão. Por isso que a decisão de perdoar deve ser uma decisão firme. Deve ser mais firme do que a nossa justiça própria. E a justiça própria, ela sempre requer o pagamento.
Quando alguém nos ofende, nós queremos que esse alguém pague pelo que nos fez. Quando alguém nos fere de alguma maneira, quando alguém nos causa prejuízo de alguma maneira, nós queremos que esse alguém pague pelo que fez. Isso é justiça própria. A nossa decisão de perdoar deve ser mais firme do que a nossa justiça própria. E aí, a ofensa foi grande, que a decisão de perdoar seja maior do que a ofensa. Em Romanos capítulo 5, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Por isso que em outro texto a Bíblia fala que a letra mata. Está falando sobre a letra da lei. Para que serve a lei? Segundo esse texto, a lei serve para dizer para nós, quando nós erramos: vocês erraram, está aqui a sua transgressão, está aqui o seu erro, vocês serão penalizados. Mas o texto sagrado diz que onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Aleluia. Então, Deus, apesar de ter sido grandemente ofendido, Deus, apesar de ter sido grandemente ofendido por todos os que Ele ama, mas Ele decidiu derramar a sua abundante graça sobre nós, e através da sua graça nos conceder o perdão. E aí a Bíblia Sagrada diz: se vocês receberam de graça, deem também de graça. Se nós recebemos de graça o perdão, nós devemos conceder de graça o perdão. E aí é interessante o que Jesus ensina quando os discípulos pediram a Ele que os ensinasse a orar. É interessante, chega a ser até uma pegadinha. Jesus disse a ele: olha, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E aí lá na frente ele diz: perdoai os nossos pecados, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. A maioria dos cristãos evangélicos, cristãos católicos, cristãos espíritas, enfim,
a maioria dos cristãos oram, rezam, declaram essas palavras, mas não se tocam. Não cai a ficha, não entende. Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como, da mesma maneira, como eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam. Nós aprendemos também, num momento como esse, de ceia do Senhor, onde nós revivemos a vida de Cristo, o sacrifício de Cristo, a ressurreição de Cristo, e essa obra dele através do seu corpo vivo na terra, que somos nós, a sua igreja, que esse perdão de Deus liberado, ele é poderoso. Ele é poderoso para restaurar. Ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso para transformar. Ele é poderoso para ressuscitar. Porque quando nós olhamos para o túmulo vazio de Jesus, nós visualizamos o poder de Deus na vida de quem decidiu perdoar. O perdão tem poder para ressuscitar. O perdão tem poder para ressuscitar a nossa autoestima. Pessoas cuja autoestima está lá embaixo, por conta das próprias culpas, por conta daquilo que os outros fizeram contra elas, a autoestima lá embaixo. E aí essas pessoas recebem o ensinamento do perdão, colocam esse ensinamento em prática, recebem pela fé o perdão do Senhor. Então essas pessoas, através do poder do perdão, têm a sua autoestima restaurada, ressuscitada. Tem pessoas que fizeram algumas coisas erradas e aí foram tomadas por um sentimento de culpa, e por causa desse sentimento de culpa veio o desejo de morrer, perdeu a alegria de se viver, e aí vem vontade de cometer suicídio. O que é que falta na vida de alguém assim? Qual é o remédio para alguém nessa situação? O perdão. E aí, quando essa pessoa entende isso e decide perdoar,
decide se perdoar, decide receber o perdão de Deus pela fé, então esse perdão libera um poder restaurador, ressuscitador. É interessante, nós olhamos para os evangelhos e aí vai um camarada que está, por exemplo, está paralítico. Então há uma paralisia física, tetraplégico. E aí ele crê que Jesus pode restaurá-lo, pode curá-lo. E aí ele consegue que alguém leve ele até Jesus, porque ele quer ganhar de Jesus uma nova vida. E aí, na maioria dos casos, você vai ver lá nos evangelhos, Jesus vai dizer: a tua fé te salvou, seja perdoados os vossos pecados. Alguns homens trouxeram um paralítico, e aí Jesus estava dentro de uma casa e uma multidão enorme fora. E aí a ideia que aqueles homens tiveram para que aquele paralítico estivesse diante de Jesus foi fazer uma abertura no teto da casa e descer aquele paralítico por uma corda. E aí o texto sagrado diz que Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse àquele homem: homem, perdoados estão os teus pecados. Aleluia. E aí os críticos começaram: ai, quem é ele para perdoar pecados? Quem é ele? Isso é blasfêmia. Quem é esse homem para perdoar pecados? Aí Jesus, ouvindo, aí disse assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo: homem, levante-se da sua maca e vá para casa. E imediatamente o homem se levantou da sua maca, curado, restaurado da sua paralisia. Mas veja que Jesus cuidou primeiro da autoestima daquele homem. Passava-se muitas coisas na mente e a alma daquele homem estava perturbada, porque o que se acreditava é que se alguém chegou àquela situação é porque cometeu pecados gravíssimos contra Deus. Então Jesus primeiro decidiu restaurar a alma daquele homem, aliviar o peso da culpa, o peso da dor. E aí ele diz: homem, perdoados estão os teus pecados. Aleluia! Esse é o poder do perdão. E nós devemos usar esse poder para restaurar as pessoas ao nosso redor. Quando você pratica o perdão, você não apenas se livra de um mal que pode tomar o seu ser interior, como também você serve de instrumento de restauração
na vida daquela pessoa que te ofendeu. Essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Esse é o ensinamento de Jesus para os seus discípulos. Por isso que não há cristianismo sem perdão. Não há. O perdão tem poder para curar a nossa alma e o nosso corpo. Quantas pessoas, preste atenção, que isso já foi comprovado cientificamente. A maioria dos cientistas admitem isso. Quantas pessoas que sofreram ofensas, prejuízos, foram feridas, e aí isso feriu a alma. A alma começou a sofrer um processo de adoecimento, e esse adoecimento da alma foi crescendo, e agora passou a atingir o corpo. A pessoa passou a sofrer doenças graves no estômago, no intestino, na coluna. Pessoas que até o câncer apareceu na pessoa por causa de doenças na alma. E aí, durante o processo de tratamento, a maioria dos especialistas, mesmo aqueles não cristãos, eles entendem que para que a pessoa ela avance no processo de restauração, é preciso que ela libere o perdão, é preciso que ela perdoe. E aí quem entende isso e decide por esse entendimento, aí libera o perdão, perdoa, e aí começa a experimentar restauração, vida, saúde, alegria. Lá em Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5, a palavra do Senhor diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O que é que significa as feridas que Jesus sofreu? O que é que significa aquele castigo que estava sobre Jesus? O que é que significa todo aquele sofrimento que Jesus passou lá na cruz do Calvário? Significa liberação de perdão. Ele estava passando por tudo aquilo, porque Ele estava liberando perdão sobre nós. Por isso que o texto diz que pelas suas feridas, ou seja, pelo perdão liberado por Cristo, nós fomos curados. Aleluia. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Quando
quando nós recebemos o perdão de Deus, nós experimentamos paz. A paz é um fruto do perdão divino. Quando a pessoa perdoa quem lhe ofendeu, ela experimenta paz. O contrário disso, foi ofendido, não perdoa, mas fica remoendo aquela perca, aquele prejuízo, aquela ofensa. Isso faz com que a pessoa perca a paz. Então, dorme pensando naquela ofensa, se acorda pensando naquela ofensa, ela não tem paz. Mas quando libera o perdão, então a pessoa experimenta paz, porque a paz que nós recebemos de Jesus foi possível porque Jesus liberou perdão na cruz do Calvário. Muitas pessoas ainda acham que paz é ausência de problemas, de guerras, de dificuldades. Não, paz é ausência de culpa. Paz é consequência da nossa reconciliação com Deus. A paz vem pelo perdão. Então, quando o perdão reina, a paz se estabelece. Isso na família, no relacionamento conjugal, em qualquer lugar. Esse perdão, ele é muito poderoso. É tão poderoso que ele está acima até da morte da confiança. Nós aprendemos no mundo que eu posso até perdoar, mas não vou confiar mais. Isso não se aprende com Deus. Isso se aprende no mundo. É um ensinamento do mundo, não é um ensinamento da palavra de Deus. Perdoar, mas não confiar mais. Porque o perdão divino, ele é completo. E ele é poderoso para fazer ressuscitar a confiança. Então, quando Jesus estava lá no túmulo, os seus discípulos ficaram desnorteados, perderam a confiança. Pedro diz: eu vou pescar. Os outros dizem: eu vou também. Porém, o perdão que Jesus liberou lá na cruz do Calvário desencadeou o poder de Deus sobre a vida dele, e ao terceiro dia ele ressuscitou, ressuscitando também a confiança dos seus discípulos. E aí Jesus vai até onde estava Pedro e os outros. Quando chega na beira da praia, e aí, vocês têm peixe? Não, não pescamos nada. Então jogue a rede para esse lado.
E aí pescaram, fizeram uma pescaria muito grande. Quando Pedro deu por conta, é Jesus. Imediatamente ele largou tudo, mergulhou e foi até Jesus. E aí Jesus restaurou a confiança de Pedro, porque Pedro havia negado Jesus. Jesus havia sido crucificado, então na mente de Pedro tudo tinha acabado, mas aí Jesus ressurreto pelo poder do perdão, então ele foi até Pedro e o restaurou a confiança de Pedro. Então o perdão tem poder para restaurar a confiança. A confiança em si mesmo. Você recebe o perdão de Deus e aí fica pensando: será que eu vou conseguir agora ou eu vou continuar errando? Não, o perdão de Deus restaura a confiança, ressuscita a confiança. Aí você perdoa alguém, aí fica na mente: será que vai fazer a mesma coisa? E aí fica ali vigiando e olhando e tal, e aquela agonia: será que vai fazer? Será que vai fazer de novo? Será que vai fazer de novo? O perdão restaura, ressuscita a confiança. Mas em último lugar, nós aprendemos que a reconciliação, ela é o resultado da obra perfeita do perdão. O perdão é uma obra perfeita, e a reconciliação vem como resultado dessa obra. A reconciliação é um ministério muito importante na igreja. A reconciliação é um ministério que deve ser exercido por todos os membros do corpo de Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 e 19, a palavra do Senhor diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O mundo de que fala esse texto são as pessoas. E aí o texto diz que as pessoas e Deus estavam separados por um muro de inimizade. Havia inimizade entre as pessoas e Deus. Mas em Cristo Jesus, através da obra de Cristo, através do perdão que Cristo ministrou lá na cruz, houve uma reconciliação. E o texto diz que Deus agora nos confiou esse ministério da reconciliação. Ou seja,
cabe a nós exercer esse ministério, conduzindo as pessoas à reconciliação com Deus. Então, se você vê algum irmão amado, alguém no meio da congregação, se distanciando de Deus, cabe a você exercer esse ministério, cabe a você conduzir essa pessoa até Deus. Quer ver uma coisa? A pessoa está num processo de distanciamento de Deus. E aí, nesse processo de distanciamento de Deus, a pessoa começa a ver defeitos na igreja, no pastor, em alguns irmãos. Aí você pergunta, mas esses defeitos existem? Eu acredito que sim. Porque se não existissem, nós não estaríamos nem mais aqui, já teríamos sido todos arrebatados. Auréola e par de asas. Eu acredito que existe. Mas veja só, aí essa pessoa tem as suas queixas. Queixas que procedem ou queixas que não procedem. E aí essas pessoas começam a falar sobre as suas queixas, com relação à liderança, com relação a B, C ou D. Presta atenção, isso é um processo de desvio da presença de Deus. Presta atenção. Porque quem está na presença de Deus vê os defeitos do outro, porém a atitude é uma atitude de reconciliação, de restauração, de ser instrumento nas mãos de Deus para a cura e libertação do outro. E não para estar espalhando boatos, intrigas, críticas, para causar divisões, insurreições, rebeliões. Não! Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. E aí quando a gente vê um desinformado, um crente desinformado assim, cabe a nós dizer, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está em processo de afastamento da presença de Deus. Você está em processo de afastamento da presença de Deus, da vontade de Deus. Mas me fez isso, fez aquilo. Rapaz, presta atenção. E aí, essa reconciliação, ela vem como resultado da obra perfeita do perdão. Ou seja, ainda que o outro tenha feito algo que te ofendeu, cabe a você que é discípulo de Jesus,
que tem aprendido com Jesus, porque Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 29, diz: aprendam de mim sobre o perdão e ponha em prática. Então você, como discípulo de Jesus, deve perdoar, e esse perdão perfeito tem como resultado a reconciliação no meio do povo de Deus. Presta atenção nessa noite de ceia do Senhor, porque fulano se queixou de cicrano para o outro, e o outro gosta dele, e aí nem procurou saber a outra versão, mas já ficou com raiva do outro, porque segundo esse, o outro fez isso e aquilo outro. Aí já toma partido, e o outro toma partido. E tudo que esse falou sobre o outro, esses acreditaram. É nessa onda que tem gente aí com raiva do pastor. Venha conversar comigo para ouvir a minha versão. É justo isso. E aí começa a semear no meio da igreja. E aí você sabe o que é que você está fazendo isso? Você está afastando as pessoas da igreja, está quebrando a unidade, está causando prejuízo no meio do corpo. Nenhuma inimizade prevalece diante da prática do perdão. Nenhuma inimizade. O perdão é o vínculo inquebrável entre pessoas que costumam falhar. E todos nós costumamos falhar. O perdão é uma demonstração da altitude do amor. Quanto mais alto estiver o nosso nível de amor, mais perdão nós praticaremos. Então, quando estamos diante da mesa do Senhor, nós devemos entender que não temos desculpas para a prática, para a falta da prática do perdão. Porque quando nós estamos diante da mesa do Senhor, nós lembramos da morte, que foi o preço de quem decidiu perdoar. Por mais que possa nos custar perdoar alguém, não se compara ao que custou a Deus perdoar. A morte do seu próprio filho. Por mais que seja difícil, é algo que todos nós podemos custear. Porque Deus não pede nada de nós que nós não possamos dar. Nós podemos perdoar, sim, é um preço que nós podemos pagar. Precisamos entender que quem perdoa fecha a porta para o poder do diabo. Quem perdoa abre a porta para experimentar o mesmo poder que ressuscitou a Jesus. Aleluia. Então,
está diante de nós o seguinte desafio. Recebemos essa palavra de Deus. Essa palavra deve não somente entrar na nossa mente, como também descer ao nosso coração, para nós praticarmos essa palavra. Então, a começar de agora e durante toda essa semana, presta atenção, porque o Espírito Santo, Ele vai dar a você, de forma sobrenatural, oportunidades para você perdoar todas as pessoas que estão presas dentro de você. Fique em pé em nome de Jesus.